Se você não mora numa caverna, já deve estar ligado que desde 2016 tem um jogo novo de Pokémon por ano. Quer dizer, exceto esse ano que eles decidiram deixar para 2025. Mas eu não tô reclamando não, vai ser bom ter um descanso de se preocupar em comprar jogo de Pokémon todo ano. Ainda que eles provavelmente vão deixar para janeiro, só o fato de ser depois do Natal já ajuda muito. Além do que, sempre é bem-vindo um pouquinho mais de tempo para eles trabalharem o jogo, né? Não queremos que role o mesmo que rolou com Scarlet e Violet. Mas enfim, como eu disse, teve um jogo novo anunciado pro ano que vem, Pokémon Legends ZA. E se já não ficou óbvio pelo nome, finalmente o Pokémon Z chegou. Aleluia! Enfim o Mary morreu! Mas voltando ao assunto principal, até agora só tivemos um trailer bem curtinho que não mostrou quase nada. Então eu vou fazer o que todo Pokétuber tá fazendo, que é tentar farmar conteúdo em cima do mesmo trailer que você já viu umas 20 vezes. Então vamos teorizar um pouquinho em cima desse trailer e também compartilhar algumas das nossas expectativas para esse jogo. Bem, quer dizer minhas, eu tô sozinho aqui, vocês não podem comentar nada, falar nada no vídeo, só depois nos comentários e Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro ponto do trailer que eu acho que vale a pena prestar atenção é essa cena aqui. Claro, alguns de vocês devem estar pensando, ué, mas não tem nada nessa cena. Aí que você se engana, temos duas coisas muito importantes. Primeiro, temos essa planta dessa casa aí. Pode não parecer grandes coisas, mas o estilo arquitetônico dela já dá pra dizer muito sobre a época em que se passa esse jogo. Esse estilo de arquitetura remete muito ao estilo do século XVI ou XVII, o que é muito útil para ajudar a inferir melhor a época em que vai se passar esse jogo. Outra evidência fortíssima é esse personagem que aparece aqui ao fundo. Se repararem bem, vão ver que ela tá usando um boné. Agora, alguns de vocês devem estar se perguntando, ué, mas o que isso significa? O que usar um boné tem de importante? Deixe que eu explico. Embora existam relatos de bonés desde o Egito Antigo, bonés de um estilo um pouco mais parecido com o que temos hoje em dia não surgiram até por volta do século XVI, mais ou menos. E a situação fica ainda mais escabrosa se você levar em consideração que esse é um boné ainda mais moderno, bem parecido com o que temos hoje em dia. Então já dá pra arredondar aí pra por volta de século XVIII. Claro, pode ser só um anacronismo, pode. Mas já é muito útil pra a gente cortar algumas das opções mais famosas, tipo que o jogo se passaria lá na Guerra de Kalos. Ou um pouquinho depois dela, já que é sobre a reconstrução de Kalos, podia ter ficado destruída com a guerra, coisa assim. E eu, sendo bem honesto, não me surpreende nem um pouco. Game Freak e Pokémon Company sempre passaram a vibe de ser a empresa que deixa a oportunidade passar. Tem a faca e o queijo na mão pra fazer algo icônico, memorável, que deixaria os fãs felizes, mas deixaria a oportunidade passar. O segundo ponto que eu quero levantar é a forma como do nada o trailer muda para uma estética bem mais neon, holográfica, futurista, indicando uma certa possibilidade do jogo se passar no futuro. Mas Pokémon Legends se passa no passado. Pokémon Legends já se passa no passado, então não vai se passar no futuro, vai ser no passado. Cala a boca, bicho chato! Só tem um jogo até agora. Não dá pra estabelecer padrão com um elemento. Para de ficar cagando regra. Enfim, a questão é, como só tem um jogo da franquia Legends até agora, não tem como dizer o que vai ficar e o que foi só daquele jogo. Pode ser que todos os Legends sejam no passado? Pode. Pode não ser? Pode. Sendo bem honesto, eu não tenho certeza nem se os Alphas vão voltar pra esse jogo porque eram algo que estava ligado à lore lá do Legends Arceus. Então que tal não cagar regra na teoria do amiguinho até você ter alguma confirmação do que vai ou não ser padrão pra série Legends, ok? Dito isso, uma coisa que eu queria muito que virasse padrão na série Legends é o campeão virando o vilão final. Dá pra imaginar? Diane tá 100% virada na maldade, 100% encapetada? Outra coisa que eu queria muito, o vilão principal do jogo voltando como seu chefe, seu superior numa versão do gênero oposto. Deus do céu, imagina só Lissandre como uma mulher. Imagina só, Lissandre tem muito potencial de ser uma milf linda. Ai, fala não que apaixono. Subiu até um calorzinho aqui. Se a gente tiver Milfzandre, já digo que eu vou correndo comprar o jogo. Por essa aí eu até entrava na Team Flare, Deus do céu. Bora matar os humanos tudo! Uhul! Genocídio! A propósito, isso me lembrou outra coisa que eu queria muito que rolasse nesse jogo. Não é bem algo que eu queria que virasse padrão, mas algo que eu queria que rolasse especificamente nesse jogo, que é
Eu quero mais destaque pra Shauna, Deus do céu! Ela parece mais que a Serena no jogo, nos acompanha o tempo todo e é esquecida assim só por causa do anime. É muita injustiça com meu bebê. Olha só essa coisinha linda. Não dá vontade de guardar num potinho? De pegar e criar como filha? Relaxe, Shauna. Ainda que o mundo esqueça quem você é, eu não esquecerei. Eu sempre serei um dos seus 5 fãs espalhados pelo mundo. Se você também acha que a Shauna merece justiça, deixe seu comentário declarando seu apoio. E o trailer termina com essa ceninha que revela que as megas vão voltar. Deus do céu, eu tô devendo dinheiro pra muita gente, muita viúva de Carlos que deve estar rindo da minha cara agora. Eu espero muito que eles usem essa oportunidade pra consertar as megas. Ué, como assim consertar? Amigo, até você tem que concordar que as megas tinham muito problema. A começar pelo design, coisinha sem inspiração da bexiga. Sério, 90% das vezes era só colocar espinho ou fazer maior. Eu adoraria a Mega com conceito e inspiração por trás, mas não, é só deixar o bicho maior, colocar espinho e deixar mais edgy. Outro enorme problema das Megas é o quão exclusivos elas são. Como apenas alguns pokémons podem Mega evoluir, os outros acabavam ficando muito mascarados. Você era basicamente obrigado a usar um desses 20 pokémons no seu time. E ainda assim, se você jogasse, sei lá, competitivo, desses 20 eram uns 4 ou 5 que valia a pena. Isso porque eu nem comecei a falar do Mega Rayquaza. Deus do céu, bicho quebrado da... Sério, quando eu joguei Pokémon XY pela segunda vez, que eu rejoguei um tempinho atrás pra poder pegar melhor história, tive que fazer muito sacrifício por conta das Megas. Eu não consegui usar um Golurk no meu time porque precisava de uma Mega. Inclusive, tá aí um Pokémon que merece mais amor, o Golurk. Ele é lindo, é perfeito, é meu Pokémon favorito, mas todo mundo esquece da existência dele, esquece de chamar ele pro churrasco. Golurk, eu te amo. Se eu fosse um Gym Leader, eu seria justamente tipo Ground ou tipo Fantasma só pra usar o Golurk. Eu amo o Golurk. Inclusive, mais alguém achou que ele deveria ter aprendido Rage Fist na 9ª geração? Quer dizer, sei lá, sempre achei que parecia combinar muito com ele, é tipo Fantasma, Golurk aprende Iron Fist, tem uma defesa boa. Golurk com Iron Fist, Life Orb e Rage Fist seria um combo imparável. Ou talvez seria melhor um Shell Bell pra poder recuperar um pouquinho da vida que ele perderia, porque ele tem que perder DHP pra usar o Rage Fist. Sei lá. O Rage Fist considera HP perdido por coisas tipo condição climática ou efeito de itens ou só HP perdido diretamente pelo dano do Pokémon inimigo? Deixa aí nos comentários que agora eu fiquei muito curioso. Enfim, voltando ao assunto principal, Megas precisam ser mais balanceadas. E agora chegamos no ponto-chave para uma teoria pessoal minha, uma teoria criada por mim mesmo que ninguém mais pensou. É o quê? Eles o quê? Mas eles falaram daquele detalhe lá, do título. Não? Ah, ok, tudo bem. Uma teoria que quase ninguém pensou, e que certamente eu fui o primeiro a criar ela. Eu criei assim que terminei de ver o trailer, tipo uns 10 minutos depois que o trailer lançou. Então eu fui o primeiro, claramente! Inclusive, abre parênteses aqui, Deus do céu, como eu queria ter gravado a minha reação a esse trailer. Foram 30 minutos de eu rindo como um maníaco aqui em casa, coringando de vez, deixando a diarista apavorada. Foi hilário. Assim, a parte de eu ter surtado, não a parte de ter apavorado a diarista. Eu não apoio nenhum tipo de abuso de autoridade com diaristas. Enfim, já fica aqui um avisozinho que a minha teoria ela é meio viajada. É aquela teoria absurda que faz sentido, sabe? Tipo, quando você vê as evidências, tem um monte de evidência a favor, mas no papel parece algo muito absurdo, muito doido. Ainda assim fica aqui que eu juro que vai ser legal ouvir pelo menos as evidências e pensar na ideia. Então deixa dessa loucura de dizer que não me quer, negando as aparências, disfarçando as evidências. Porque eu sinto que 20 pessoas acabaram de sair do vídeo. Enfim, a minha teoria surgiu quando eu tava observando o título. Eu tava pensando muito o que significa Pokémon ZAA. Só pra deixar claro, já dando spoiler, eu acredito que a pronúncia é ZAA porque é tipo AZ, só que ao contrário, é por isso o hífen no meio. Aí eu bolei a teoria. ZAA, AZ ao contrário, voltar atrás. Será que o jogo tem algo a ver com a temática de paradoxo que estava tão presente no Scarlet Violet? Tipo, assim como o alfabeto tá ao contrário no título, será que o jogo começa no futuro e vai voltando pro passado, então você fica alternando entre futuro e passado no jogo? Isso explicaria a estranha escolha de botar o trailer começando com uma estética mais antiga, de desenho no papel, uma arquitetura mais antiga,
e passar para esse estilo super futurista neon com hologramas, depois voltar para o estilo mais antigo nos últimos segundos do trailer. Além disso, também tem uma cena no trailer que o pessoal observou que esse Talonflame que a gente estava seguindo a visão dele até agora, ele parece meio que desevoluir, voltar a ser um Fletchling e passa rapidinho mais pra frente. Seria mais uma evidência desse lance todo de voltar no tempo e de paradoxo temporal. Assim, eu sei que soa absurdo, soa. Eu acredito nela, nem tanto, mas a possibilidade é divertida, tem que admitir. Não é sobre isso que é teoria? Teoria não é sobre acertar, é mais sobre pensar nas possibilidades, tentar pensar fora da caixa, essas coisas. Mas... Bom, e falando no título, tá aí outra coisa que dá pra ver todo um tópico de teoria só sobre ele. Assim, começando pelo mais óbvio, acho que todo mundo já percebeu, mas eu sou quase legalmente obrigado a falar disso até. Só pra bater meta mesmo, tenho que mencionar que Pokémon Legends ZA, Pokémon Z, Pokémon XYZ, Zygarde, blá blá blá. Pessoal falando que esse é basicamente o Pokémon Z que devia ter saído depois de Pokémon XY. Z é esse que tem um estilo meio neon, meio esses hexágonos, que tá, pode ser uma referência aos Zygarde, mas também passa uma vibe bem futurista, em contraste com A, que tem uma decoração mais de ramos, mais estilizado, lembrando um design mais antigo, que é mais uma evidência para a teoria que eu mencionei de ficar transitando entre passado e futuro. E falando nesse A, também tem muita gente se perguntando o que exatamente ele significa. O mais óbvio que muita gente já mencionou é que o ZA seria uma referência ao AZ, aquele personagem gigante do XY que era meio que um rei do reino antigo que criou a arma ancestral de Kalos. AZ esse que o principal objetivo dele era reencontrar a Floette dele, a Eternal Floette, que é um Pokémon real que estava nos arquivos dos jogos de XY, tinha uma descrição na Pokédex e até um Signature Move próprio, o Light of Ruin. Ataque esse que teve a sua descrição atualizada agora em Scarlet Violet. E assim, eu não acho que eles tenham feito isso por nada, se não fosse para adicionar num futuro bem próximo a Eternal Floette. E sendo um jogo que se passa em Kalos, acho que pode rolar, né? Até porque se for para perder tempo atualizando a descrição de move de Pokémon que nunca vai chegar, usava esse tempo para corrigir os bugs de Scarlet Violet, né? Tá com tanto tempo livre assim. Outra possibilidade também é que o A lembra muito o design da arma ancestral de Kalos em sua forma fechada. Arma essa que também lembra visualmente um pouco a Celesteela, Pokémon lançado na geração seguinte. Será que a Celesteela era planejada para ser meio que um lendário extra da sexta geração, mas aí descartaram e reaproveitaram o design na sétima? Vale mencionar também que foi encontrado no Pokémon GO dados de uma outra forma da Celesteela. Não sabe nada sobre ela, tipo, não sabe qual seria o nome, o tipo ou então os status, só que um outro Pokémon relacionado à Celesteela. E no anime apareceu meio que uma pré-evolução da Celesteela no episódio dedicado a ela. Poderia ser isso que vai chegar no Pokémon Legends ZA, ou talvez uma Mega Celesteela, mas bem que seria uma escolha meio estranha. Tipo, não que a Celesteela não possa ganhar uma Mega, mas tipo, porque ela de tantos travestis, tá, eu entendo a relação com a arma ancestral que eu mencionei mais cedo, mas sei lá, de tantas Ultra Beasts com mais destaque pra história, acho que seria uma escolha bem estranha a Celesteela. Tipo, quem não pegasse essa aí da relação dela com a arma ancestral, ou mesmo que pegasse, que deixasse bem claro no jogo, ainda assim, teria muita gente se perguntando, ué, por que a Celesteela? Quer dizer, a gente tem a Nihilego, que é literalmente o motivo de todo o plot de Sun Moon acontecer. Tem o Buzzwole e a Feromosa, que foram as primeiras Ultra Beasts exclusivas de versão e que foram boa parte do marketing de Sun Moon. O que também vale pro Blacephalon e pro Stakataka, que foram boa parte do marketing de Ultra Sun e Ultra Moon e as únicas Ultra Beasts exclusivas de versão deles. A gente tem o Guzzlord, que tem uma posição de destaque entre as Ultra Beasts como o mais destrutivo, o mais perigoso. Também temos o Poipole e o Naganadel, que meio que são iniciais nas outras dimensões de onde eles vêm. Aí eles têm uma relação bem parecida com a que a gente tem com o Cosmogel com os iniciais, de um Pokémon bem próximo do protagonista, o que daria espaço para ele ganhar uma Mega, esperando que as Megas surgem da ligação do treinador e do Pokémon. Então entende o que eu quero dizer quando acho que a Celesteela é meio estranho? Agora, uma última coisa que acho que deve mencionar sobre o título é que notaram que tem uns detalhes em azul e vermelho bem pequeno nesse item.
Então já estão teorizando que os Xerneas e o Yveltal podem ter uma relação com a história. E sim, são os lendários de Kalos. É bem difícil eles não terem nenhuma relação. Até por causa do que a gente já viu com Legends Arceus, que é a única coisa que dá pra usar de parâmetro no momento. Em que o Palkia e o Dialga ganharam as formas Origin. Tá, pode sim, tem muita chance de estar vindo uma forma nova para os Xerneas e o Yveltal e ele terem alguma relação na história. Mas, assim como foi com o Palkia e o Dialga, acho que o envolvimento deles vai ser tão grande quanto a participação deles nesse título, mínimo. Agora vamos falar do que realmente interessa para começar uma jornada Pokémon, os iniciais. Em Legends Arceus, a gente teve iniciais de outras gerações que não eram Sinnoh, ganhando formas de Sinnoh para agirem como iniciais nessa região. Então acho que pode rolar algo bem semelhante em Pokémon Legends Z, até porque é outro Legend. Tem muita teoria de quais seriam os iniciais. Os mais óbvios a se pegar são Snive e Piplup, porque são literalmente baseados em realeza europeia, e o Piplup, o Empoleon, é literalmente o Napoleão Bonaparte. Então não tem como ser mais francês que isso. Agora no inicial de fogo as coisas ficam mais difíceis. A primeira escolha seria o Blaziken, porque o galo é o símbolo da França. Só que o Blaziken tem uma Mega, e deixar qualquer Mega de fora em um jogo que está sendo vendido como retorno das Megas parece um grande tiro no pé. E se ele ganhasse uma forma regional, ele não teria como ter Mega. Outra opção é o Cinderace, porque a França também tem um futebol muito forte e tem algumas histórias interessantes com o coelho, tipo uma vez que o Napoleão Bonaparte foi quase morto por um rebanho, chame sei lá qual é o coletivo de coelhos famintos que tentaram devorar ele vivo. É uma história bem estranha e eu recomendo vocês darem uma pesquisadazinha por conta própria. Também vi um pessoal mencionando o Litten, mas tipo, não consegui encontrar muita razão. Acho que é mais só porque gato. E sei lá, gato passa uma vibe europeia de realeza, coisa assim. Se bem que parando pra pensar, não acho que tem equidnas em Hokkaido ou Lontras. Coruja tem, coruja deve ter. E tem muita gente falando da possibilidade de, no lugar de termos iniciais novos, temos os mesmos iniciais sempre de Kalos, só que agora eles ganhando Mega. Eu acho que isso pode acontecer, mas é de uma outra forma. Em Kalos tivemos uma coisa bem interessante, que tivemos dois grupos iniciais. Os iniciais novos de Kalos e os iniciais antigos de Kanto que ganharam Mega. Acho que pode rolar algo parecido nesse jogo, com um grupo de iniciais novos, que seriam os que ganhariam forma regional, e os iniciais de Kalos ganhando Mega como um segundo grupo de iniciais que a gente ganharia mais pra frente. E falando em Pokémon novo, também tem a possibilidade de aquele A do título representar um Pokémon novo. Mas o que seria esse Pokémon novo é a grande pergunta. Pois bem, o que sabemos dos lendários de Kalos? Eles são baseados na mitologia nórdica. O Zygarde em específico ele tem inspiração em 3 dos filhos de Loki. Hela, a deusa do mundo dos mortos, representa a forma 100%, afinal ela é uma deusa que dizem que metade do corpo é vivo e metade do corpo é morto, e o Zygarde 100% tem metade do corpo azul representando os Xerneas a vida, e metade do corpo vermelho representando Yveltal a morte. Temos Jormungandr, a serpente do mundo, uma grande serpente que dá a volta ao redor da terra inteira, representado pelo Zygarde 50% e o seu papel como protetor da Terra observando o mundo inteiro. E temos Fenrir, o lobo que vai causar o fim do mundo quando ele se libertar, representado pelo Zygarde 10%, e não tem muita ligação entre o mito e ele, é só por ser um lobo mesmo. A questão é que esses 3 não são os únicos filhos de Loki. Tem pelo menos mais um que eu consigo lembrar que pode indicar talvez uma forma nova para o Zygarde, que é Sleipnir, o cavalo que age como montaria do deus Odin, considerado o cavalo mais rápido de todos os 9 reinos e tendo 8 pares de pata. É outra história muito estranha da mitologia nórdica, porque o Loki tem um filho que é um cavalo, se bem que eu acho que ele tem um filho que é uma cobra e um que é um lobo, não é muito melhor. Mas essa história específica é bem estranha, é outra que eu recomendo vocês pesquisarem porque eu não quero tirar mais tempo de vídeo. De qualquer forma, já é um indicativo de uma outra forma do Zygarde e que talvez ele possa agir como montaria nesse jogo. Mas eu acho que estou fugindo do assunto principal, que seria mais um lendário novo. Outra inspiração do trio de lendários de Kalos são as bestas que vivem ao redor da Yggdrasil, a árvore do mundo que sustenta todos os 9 reinos da mitologia nórdica. Eu vou colocar o nome deles porque, Deus do céu, é muito difícil esses nomes, e não sei se vocês já perceberam, eu tô gravando isso aqui sem roteiro, só falando. Mas é, em resumo, um grande pássaro que vive no topo da Yggdrasil, 4
cervos que se alimentam das ramos, das frutas, das flores dela. Mas em específico, na verdade, também tem uma segunda expressão em um cervo que cria água dos chifres deles, aí a água, a fonte da vida. Entende, né? Enquanto eu editava esse vídeo, eu também descobri outra possível inspiração para os Zernias, que é uma cabra que produz hidromel para alimentar os heróis mortos que servem como exército em Valhalla. E uma serpente que vive nas raízes da Yggdrasil, se alimentando dela e meio que praticamente matando a árvore. É estranho porque o Zygarde é o protetor da natureza. A questão é que tem uma quarta besta que habita a Yggdrasil. Talvez possam ter mais, mas essa quarta é a única que eu conheço. Que é o Ratatoskr, um esquilo que vaga pela árvore, espalhando mentiras, calúnias, histórias maldosas, insultos, coisas assim, para causar briga entre os outros animais que habitam a árvore. Que é interessante, porque o Zygarde meio que representa a ordem, e ele seria o caos. E é basicamente isso que eu tinha pra falar hoje. Se você curtiu o vídeo, dá like, se inscreve e vai ver outro vídeo. Eu acho que já devo ter postado uns 5 ao mesmo tempo pra começar o canal com tudo. E é isso, pessoal. Tchau!